Fala galera, tudo jóia? Esse é o primeiro vídeo do meu canal que eu vou dedicar à resolução de exercícios de matemática e física e conto com a colaboração de vocês aí nos comentários. Eu vou começar falando de umas coisas sobre a matemática. Quem não se lembra daquelas regrinhas que a gente aprendia no colégio, que a gente decorava muitas vezes sem entender, muitas vezes não, a maioria das vezes, não é? Sem entender e repetia. Você quer ver um exemplo? Quem não se lembra daquelas coisas como a professora dizia assim: o número passa para o outro lado com sinal invertido? Lembrou, né? Ou então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo? Se está dividindo, passa multiplicando? Pessoal, essas regrinhas aí, elas têm uma razão de ser, tá? Que a gente vai começar a entender agora. Por que isso é importante? Se a gente compreender esse mecanismo, o porquê dessas regras, vai tirar uma venda dos nossos olhos. Vai ficar muito mais fácil você compreender a resolução de exercícios mais complexos de matemática. Vou dar um exemplo simples, mas o importante é que você aprenda o conceito. E aí você vai ver que até contas que pareciam difíceis, vai ficar muito mais fácil para você a resolução. Você quer ver uma coisa? Vamos começar com um exemplo aqui, ó. Como que você aprendeu no colégio a resolver essa equação aqui, ó? 2 vezes x mais 10 é igual a 20. Primeiro, o que essa equação está querendo que a gente responda? Resolver esse exercício é você dizer o seguinte: qual o número que, se eu colocar aqui no lugar do x e fizer essa conta, vai dar como resultado 20. A gente poderia tentar alguns números, você quer ver? Vamos tentar um número aqui, ó. Vamos tentar o número 3. Então, no lugar do x eu vou colocar 3. 2 vezes 3 mais 10. Será que dá 20? Não dá, por quê? 2 vezes 3 dá 6, mais 10. Isso aqui daria 16. O que isso significa? Não deu 20. Quer dizer que 3 não é resposta para a nossa equação. Se eu colocar 3 aqui, não dá 20, dá 16. Então, a gente tem que encontrar um número que faz essa equação resultar em 20. Como que a gente aprendeu a fazer isso? A gente faria o seguinte: vai começar a história do passa para lá, passa para cá. A gente passaria esse 10 aqui para o outro lado do sinal de igual com um sinal invertido. Como seria isso? Ele vai passar por debaixo da cordinha. A gente ficaria então com 2 vezes x é igual o 20, que já estava aqui do lado direito. Esse 10 vem para cá como menos 10. Ele passou por debaixo da cordinha. Qual que seria o próximo passo? Faz a subtração aqui, ó. 2x igual 20 menos 10. A gente fica com 10. Lembra que o objetivo, pessoal, é a gente deixar essa incógnita aqui, o x, isolado, sozinho desse lado aqui, do sinal de igual. Por quê? Porque a gente vai saber o valor dele. X igual ao número que a gente encontrar. Para ele ficar sozinho, eu já me livrei do 10. Falta eu me livrar desse 2 agora. Como que a gente fazia isso no colégio? O 2 está multiplicando o x, galera. Então o 2 agora ele vai passar para o outro lado com a operação oposta, dividindo o 10. Então, de novo, vamos passar com o 2 debaixo da cordinha. Como que vai ficar isso daqui? X é igual a 10. Para onde que vai o 2? Vem por debaixo da cordinha para dividir o 10. Isso aqui dá o quê? X igual a 5. Será que 5 é a resposta para essa equação? Como é que a gente prova que isso é verdade? Nossa prova real aqui, ó. Você escreve prova na lousa, o aluno já pira, né? Prova que dia? Não avisou? Mas beleza. Vamos testar. Vamos colocar o 5 no lugar do x, ó. Tá até fácil de ver, mas vamos fazer o processo completo. 2 vezes x, coloca 5 no lugar do x, ó. Põe um parênteses aqui. Mais 10. Quanto que dá essa conta? Faz a multiplicação. 2 vezes 5, 10. Mais 10 igual a 20. Se deu 20, quer dizer que o 5 é a resposta para essa equação. Colocando o 5 no lugar do x, nós temos 20. Ok. Agora, a gente vai falar um pouquinho de quais os processos envolvidos aqui na resolução dessa conta, tá? Essa história do passa para lá, passa para cá, não é bem assim, tá, pessoal? Se você não estava preparado para ouvir essa verdade, saiba que o mundo não é bem como te contaram.
Na verdade, ninguém passa para lá nem para cá. Vamos ver como que a gente resolve isso na real. Vamos voltar à nossa equação original. Qual era a equação original? 2 vezes x mais 10. Vou deixar um espaço de propósito aqui, ó. Vai ser útil. É igual a 20. Essa era a nossa equação original. Como que a gente vai resolver isso, pessoal? Seguinte, uma coisa chamada regra da balança. Imagina que esses dois lados da equação são os dois pratos de uma balança. Vamos fazer uma balança aqui, ó. Balança de feira, não é de parquinho não. Aquela balança de pesar chuchu, banana na feira. Banana não, banana é vendida a dúzia. Uma balança justa, hein, pessoal? Sem pesos escondidos aí. Então nós temos aqui os dois pratos de uma balança. Se eu digo que o que está nesse prato é igual ao que está no outro, se isso fosse uma balança, os pratos estariam equilibrados. Ok. Olha só o que eu vou fazer. O que você me diria? Qual seria o resultado se eu acrescentasse nesse prato aqui uma melancia? Que não existia originalmente, mas agora eu acabei de colocar ela. Você concorda que esse prato vai afundar? Em outras palavras, eu alterei o equilíbrio dessa balança. E agora, como é que eu faço para recuperar esse equilíbrio? Você concorda que se eu vier do outro lado, no outro prato, e colocar uma melancia que tem o mesmo peso igual, o equilíbrio volta? Sim, eu restabeleci o equilíbrio. Tenha em mente isso quando a gente for resolver essa equação. Por quê? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Nós vamos acrescentar uma coisa aqui nesse prato e outra coisa aqui, para que o equilíbrio não se altere. Só que não vai ser uma melancia. Sabe o que a gente vai inserir ali? Vai ser um número, em vez de uma melancia. Eu vou colocar um número de um lado em um dos pratos e o mesmo número do outro lado. Que número vai ser esse? Um número muito conveniente para a gente chegar no resultado dessa equação. Que número vai ser? Olha só. Lembra que o resultado é deixar esse x aqui sozinho. Eu tenho que me livrar desse número 10 e depois desse número 2. Vamos ver o que a gente faz para se livrar desse número 10 primeiro. Eu vou colocar aqui o oposto do mais 10, que é o menos 10. Eu acrescentei um número nesse prato aqui que não existia na equação original. Menos 10. Por que menos 10? Porque 10 com menos 10 dá 0. Esse é o objetivo, para mim me livrar desse 10 positivo. Como eu acrescentei um número que não existia aqui antes, eu alterei o equilíbrio. Para recuperar o equilíbrio, eu vou lá do outro lado, no outro prato da balança, e vou acrescentar o quê? Não uma melancia, mas a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu coloquei um menos 10 lá, coloco um menos 10 aqui também, pronto. Recuperamos o equilíbrio. O que a gente vai fazer agora? Esse 10 com menos 10 vão se cancelar, porque dá 0. E é assim que eu vou me livrar desse 10 aqui. Como que fica a nossa equação depois dessa passagem, então? Vai ficar assim, quer ver? O 10 com menos 10 se anularam, só sobrou o que desse lado? 2 vezes x. E do outro lado? 20 menos 10, a gente faz a subtração mesmo, é igual a 10. Eu já me livrei do número 10. Falta agora me livrar do número 2. Ele passa, então, dividindo? Não, pessoal, ele não vai passar dividindo. De novo, imagina que isso aqui são os pratos de uma balança. Esse lado é um prato e esse é outro. Eu vou acrescentar um número aqui desse lado que vai ser muito conveniente para mim conseguir me livrar desse x. Que número eu vou acrescentar? Olha só o que eu vou fazer. 2 vezes x. Você concorda que se eu dividir isso daqui por 2... Qual vai ser o resultado disso? 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes x, x. Fica só o x mesmo. Em outras palavras, esse 2 com esses 2 se cancelam. Consegui o meu objetivo. O x ficou sozinho agora. Só que eu tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Eu dividi esse lado por 2, vai no outro prato da balança e divide por 2 também. 10 por 2 é igual a 5. Olha o nosso 5 aí, nossa resposta. X igual a 5 é solução da equação. Esses são alguns conceitos, galera, importantes, que na hora que você se deparar com uma conta mais complexa ou maior, mais trabalhosa,
Se você tem em mente esses conceitos, você vai se sair muito melhor na resolução. É isso aí, esse foi o meu primeiro vídeo. Dá a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado.